tema da mensagem dessa noite é: ouse conquistar o impossível. A Bíblia diz em Gênesis 18:14: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Nada. Não existe nada impossível para Deus, nada. Então isso quer dizer que depende de mim para pisar na promessa de Deus? Sim. Da mesma forma que uma semente é uma promessa, da mesma forma que uma semente tem o DNA de algo extraordinário e só vai realmente se cumprir plantada em terra fértil, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, só vamos realmente viver o propósito de Deus na terra se nós estivermos discernindo as coisas espiritualmente, obedecendo conforme a palavra e tendo atitude com fé. Então nós precisamos de 3 pontos: discernir, obedecer e confiar. Qual desse ponto você não está cumprindo? O fato é que Deus quer abençoar todos nós. Por que muitas vezes você visualiza pessoas testemunhando de milagres e talvez venha até no seu pensamento: nossa, comigo isso não acontece? Você acha que um bom pai vai dar preferência para o filho? Eu tenho 2 filhos biológicos. Eu sonho grandes coisas para os 2. Eu não quero dar mais para um e menos para o outro. Eu quero ser justo. Eu quero abençoar ambos da melhor forma. Então, por que alguns recebem mais, vivem melhor, e outros recebem menos e não desfrutam de uma vida abundante? Por não discernir espiritualmente, por não obedecer e por não confiar. Isso mostra que a minha atitude vai me colocar na promessa. Quantas pessoas falaram que eu sou um sonhador e eu continuo sonhando? Eu continuo sonhando. Os meus passos não é por conta de aprovação de pessoas, os meus passos é por direção divina. Há uma diferença muito grande. Isso é libertador quando você descobre quem você é, quando você sabe quem você é, quando você descobre a sua identidade, quando você sabe que você é filho. E se uma semente tem uma promessa de algo extraordinário, imagina eu e você que somos a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que nós estamos na terra para cumprir um grande propósito. Isso quer dizer que o nosso Pai, Ele tem bons pensamentos, Ele tem bons planos. A Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor dos Exércitos. Pensamentos de paz, pensamentos bons, pensamentos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos. Sabe, Nai, Deus tem os melhores pensamentos e planos
para você. Sabe, Michael, Deus sonhou com você antes que você chegasse no ventre da sua mãe. Agora o fato é que você só vai viver o propósito e as promessas de Deus se você discernir as coisas espiritualmente, obedecer e confiar. Não é que os céus vão se abrir sobre nós. Os céus já estão abertos. É só você acessar. Então calma lá, pastor. O Senhor está dizendo que depende de mim. Depende da minha maneira de visualizar as coisas. Depende da minha obediência. E depende da minha crença. Sim. Quando você entende todos esses pontos, você vive o céu na terra. Aonde você colocar a planta dos pés, aonde você estender as suas mãos, aonde você abrir a sua boca, Deus vai ordenar as bênçãos. Eu vivo isso. Quantos milagres, quantas palavras liberadas, quantas circunstâncias também contrárias na minha vida, na vida da minha família. Mas em todo tempo a gente confiou, a gente creu, a gente liberou palavras. Você tem poder para transformar qualquer tipo de realidade. Por isso que é importante você colocar a mão sobre sua cabeça e profetizar, dizer quem você é. Lembrar quem você é. Não esquecer que você é um filho amado de Deus Pai, você é uma filha amada de Deus Pai. Quando você descobre quem você é, quando você descobre a sua identidade, você opera não a partir das circunstâncias, mas você opera a partir de quem você é em Deus. Pastor, então, se eu mudar as minhas atitudes, eu posso viver e conquistar o impossível? Sim. Você pode. Eu entendo que Deus te trouxe aqui nessa noite para imprimir fé no seu coração, com o objetivo de trazer uma nova realidade sobre a sua vida. E eu profetizo sobre você e sobre a sua casa que novas bênçãos virão. Eu profetizo sobre você um tempo, uma temporada de milagres. Eu profetizo sobre você curas. Se há alguém com enfermidade aqui nessa noite, se há algum enfermo aqui nessa noite, em nome de Jesus, toda enfermidade nós repreendemos em teu nome, Senhor, em teu nome, Jesus. Há poder na palavra, há poder nas suas atitudes. Então, qual é a sua missão impossível? Pastor, eu estou vivendo um tempo tão difícil que o senhor não tem noção. É impossível? Só Deus pode intervir? Então Ele espera 6 ações sua. E a primeira: demonstre quebrantamento. Ações espirituais para conquistar o impossível. Primeira delas: demonstre quebrantamento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso de número 5, diz que entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda.
O centurião romano tinha uma grande responsabilidade de comandar uma centúria, cerca de 100 homens, cerca de 100 soldados. Ele não era qualquer um, ele era um homem importante, que além de cuidar dessas pessoas, cabia a ele também recolher os impostos e garantir as ordens de tudo aquilo que era colocado nas suas mãos, como o lugar da província, os impostos, os soldados. Então não era qualquer um. Um posto de centurião equivale a de um capitão de exército numa hierarquia militar. Mas diz o texto que ele vai até Jesus e ele pede o quê? Ajuda. Talvez conhecido como aquele homem durão, militar, do exército, um centurião, líder, não podia ser frouxo, tinha que ser firme para manter a sua liderança. De repente esse homem está aos pés de Jesus, pedindo-lhe ajuda. Ele está se humilhando. Esse homem, ele tem um coração quebrantado porque ele demonstra empatia. O que é empatia? É sentir a dor do próximo. Ele está sentindo a dor do seu servo. Ele vai em busca de Jesus, e a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O encontro da humildade humana com a compaixão divina atrai o milagre. Quando você é humilde, quando você tem um coração quebrantado, que você chega diante do Senhor e você fala daquilo que você precisa, a compaixão divina, a compaixão de Jesus, encontra a humildade, o coração quebrantado, nasce o milagre. Nasce o milagre. Em outras traduções, na Bíblia a Mensagem, os Salmos que eu acabei de ler, diz que o coração quebrantado não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Uau! Que forte isso, que impressionante. Se eu me convencer que a minha única alternativa é Deus, e se isto for de coração, Ele agirá em meu favor. Isso a gente pode ver vários exemplos na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que estava 12 anos, a Bíblia diz que ela gastara tudo que tinha com a medicina da época. Aquela mulher, ela quebra todos os paradigmas. Ela poderia ter ficado no lugar dela, sim. Ela seria curada? Não. A atitude dela, de humildade, de quebrantamento, de chegar e dizer: se eu apenas tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Ela venceu tudo e todos. Quem você precisa vencer para se humilhar diante do Senhor? Talvez seja o seu orgulho, talvez seja a sua prepotência, quem você precisa vencer talvez seja o medo que tem te paralisado,
e você tem se preocupado com tantas coisas, se preocupado até com o irmão do lado, mas o que eles irão pensar? O que a minha família vai pensar? Quando você decide se quebrantar, você prova do milagre. Essa ação é poderosa para realmente viver o milagre, demonstrar quebrantamento. Segunda ação, seja específico. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Ele foi direto ao ponto. Vá direto ao ponto. Você não precisa ficar rodeando não. Ei, eu tenho 2 filhos, e muitas vezes o João Pedro manda para o meu WhatsApp: pai, por gentileza, faz um Pix. E aí eu já fiz um Pix na segunda-feira, chega na quarta-feira: pai, faz um Pix para mim de 300. Às vezes ele coloca até o valor. Ousado você, hein? Sabe por quê? Porque ele sabe que ele tem um pai, ele tem intimidade, ele vai direto ao ponto. Talvez até hoje você não compartilhou com o Senhor a sua dor. Não que ele não saiba, mas ele quer ouvir. Não que o meu filho não saiba que eu vou sempre abençoá-lo, mas como eu gosto quando ele chega para mim: pai, o senhor pode me ajudar? Esses dias ele disse: pai, eu vou morar fora, estudar fora, e como que fica a minha vida com a minha namorada? O que o senhor diz? Eu caso antes, caso depois? Ele perguntando para mim. Eu me senti grande. O meu filho está pedindo a minha opinião. Isso quer dizer que ele me respeita. Quando você tem diálogo com Deus Pai, você alegra o coração dele. Então fale. Hoje, se você está em busca de uma namorada, fale: é uma namorada, Senhor, que eu preciso. Está difícil demais. Quantos homens solteiros estão orando por uma namorada aí? Ou melhor, não namorada, a mãe dos seus filhos. Levante as mãos, deixa eu te ajudar. Tem um aqui, olha as mulheres solteiras, olhe rápido. Vai, estou te ajudando. Lá tem outro jovem lá, ó. Eu sei que com a máscara fica difícil. Tira rapidinho a máscara assim, para as meninas olhar. Estou brincando. Quantas meninas estão orando por um varão valoroso? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu prometo fazer um culto só para vocês. Agora sim, olha aí quem estava escondida. É assim que se revelam, né? Vai bombar. E eu já tenho o nome do ministério: Solteiros por Enquanto. Seja específico. Talvez você está em busca de uma cura, de uma solução. Eu não sei quais são os seus impossíveis. Uma coisa eu sei: há possibilidade de você sair daqui com um milagre nas suas mãos. Terceira ação, confie na graça de Deus. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Naquele momento o centurião ouviu de Jesus: eu irei curá-lo.
eu irei curá-lo. A graça de Deus não envolve somente a nossa salvação, mas todas as dimensões da vida. A graça de Deus está sobre você, por isso que é importante você confiar, por isso que é importante você entregar a sua vida por inteira, por isso que é importante você entregar corpo, alma e espírito, por isso que é importante você depender totalmente dEle. Ele sempre vai fazer o melhor para você. Em Mateus 6,26 diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Confie e acredite na graça de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Quarta ação: compreenda a realidade espiritual da vida. Compreenda a realidade espiritual da vida. Aquilo que eu falei no início é uma guerra espiritual. Tudo nasce primeiramente no mundo espiritual, para depois se concretizar e se materializar. Então você precisa discernir espiritualmente. Esse homem, ele vai discernir aquela situação espiritualmente. Olha o que diz o texto no versículo 8 e 9 do capítulo 8 de Mateus. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele não é merecedor, ele se humilha ainda mais, ele diz: olha, eu não mereço, mesmo sendo um homem importante. Ele exalta o Senhor e ele se diminui. Quando você exalta o Senhor e se diminui, Ele te levanta, Ele te cura, Ele te sara, Ele te posiciona novamente. Aquele homem reconhece quem ele é, porque ele tinha um coração quebrantado, ele era humilde. Ele continua dizendo: mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha a fé desse homem. Ele diz: Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua liberada no mundo espiritual, que o meu servo será curado. Nessa noite, eu creio que palavras serão liberadas desse lugar. Nessa noite eu creio que palavras serão liberadas para mudar a realidade de muitas pessoas que não estão aqui, que não estão nos assistindo, mas que estão agora paralisadas, neutralizadas, escravizadas por Satanás. E através da tua oração, que tem o DNA dos céus, o milagre vai acontecer. Você crê assim? Aquele centurião vai dizer: mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Aquele centurião, ele estava simplesmente reconhecendo quem era Jesus. Quando você reconhece quem é Jesus, tudo muda. Tudo muda. Quando você reconhece quem Ele é na sua vida, tudo muda. Não há circunstância contrária que te paralise. Não há traumas que não sejam eliminados. Não há feridas abertas no coração que não sejam tratadas e curadas. A dimensão espiritual lidera a natural. Se você aprender as leis espirituais, agirá com intrepidez para aplicá-las e colher resultados extraordinários. Quinta ação: surpreenda Jesus com sua fé. Surpreenda Jesus. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que
que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele surpreendeu Jesus. E você tem surpreendido? Ou tem decepcionado? Você tem crido? Sim ou não? Responda para você. Sexta e última ação para terminar. Desfrute do impossível. No versículo 13. Diz: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Aquilo que você colocar no altar do Senhor, aquilo que você realmente entregar nas mãos do Senhor, eu creio que o Senhor fará em seu favor. Eu profetizo sobre a sua vida, você tocando no milagre, você vivendo o milagre, você pisando na promessa. Eu profetizo sobre a sua vida novos sonhos, novas conquistas, novas realizações. Eu profetizo sobre você e a sua família que você desfrutará de grandes coisas, de grandes promessas que se cumprirão na sua vida. E não só você, mas toda a sua descendência. Toda a sua descendência. Entenda que por um caminho o inimigo vem, mas por 7 ele tem que fugir da sua presença. Ei! O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas Ele mesmo disse: tem de bom ânimo, eu venci. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então acredite, confie. Deus te trouxe aqui para entregar essa palavra e dizer que não há impossível para Ele. Basta você crer, basta você confiar, basta você se entregar. Então tenha uma visão de fé e confiança. Acredite na promessa, acredite nas palavras liberadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Não permita, igreja, que o inimigo venha roubar aquilo que pertence a você. Não olhe simplesmente com a sua visão física, mas olhe com uma visão espiritual, porque a tua vista é a maior inimiga da tua visão. Então não olhe as circunstâncias, simplesmente profetize. Faça como Ezequiel, quando levado em uma visão ao vale de ossos secos, Deus perguntou para ele: pode, Ezequiel, esses ossos voltarem à vida? Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Deus manda Ezequiel profetizar: ei, você pode estar vivendo um momento difícil, você pode estar vivendo circunstâncias difíceis, você pode ter sido diagnosticado com uma doença incurável pela medicina. Ei, nessa noite,
nessa noite, escolha ser profeta no meio desse vale de ossos secos. No vale de ossos secos, ou você é osso, ou você é profeta. Decida ser profeta e profetize sobre aquilo que é impossível aos seus olhos físicos, e você provará do milagre do Senhor. Quem crê nessa palavra, quem crê que é possível, ei, quando você olha para a palavra do Senhor e você vê muitos homens e mulheres de Deus, quando você olha para Davi que está diante do Golias, ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Quando você olha para o profeta Elias, quando você olha para o profeta Eliseu, eles profetizam, eles vivem um milagre. Quando você olha para Jairo, que está diante de uma situação difícil, está aos pés de Jesus se humilhando, chegam os seus amigos e dizem: olha, Jairo, não adianta mais incomodar Jesus, porque a sua filha acabou de morrer. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, não temas, creia somente. Ei, diante dos cenários ruins, diante das circunstâncias contrárias, você sempre será tentado a não acreditar, mas entenda que você serve um Deus poderoso, um Deus do impossível, Deus que faz coisas impossíveis, o Deus que traz à existência as coisas que não existem, e nada é impossível para Ele. Nessa noite, eu creio que Deus está mudando decretos. Nessa noite, Deus está quebrando prisões, cadeias. Nessa noite, Deus está te levando para viver um novo nível. Há realmente uma mudança, há realmente uma mudança extraordinária. Deus vai te colocar na promessa, Deus vai te colocar no milagre, para a glória dEle, para a glória dEle. Eu quero orar nessa noite por você que está diante de situações como estas, impossíveis aos olhos humanos. Você que precisa de uma cura, você que precisa de algo, ou você vai interceder por alguém que não está aqui, mas que está preso, está cativo, está doente. Saia do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Meu Deus, eu sinto Deus movendo nessa noite. Eu sinto Deus movendo as águas em seu favor. Eu sinto Deus te lançando para o alto. Deus fazendo coisas novas. Deus trazendo à existência coisas que não existem. Eu oro em favor da sua vida nessa noite. Você que chegou aqui enfermo, você que tem uma enfermidade no corpo físico, em nome de Jesus, receba a cura aí onde você está. Receba a cura, receba a cura. Creia, não temas, não temas, creia somente, creia somente. Eu oro por você que chegou aqui com uma ferida emocional, você que foi ferido, ferida, você que foi magoado, magoada, falaram mentiras ao teu respeito, levantaram calúnias ao teu respeito, isso tentou te paralisar. Em nome de Jesus, toda palavra liberada no mundo espiritual contra você nessa noite cai por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tem grandes planos ao teu respeito. Ele te ama, Ele te ama, Ele está contigo. Não temas, não temas. Você que chegou aqui diante de um sonho, diante de um novo projeto, aos olhos físicos é impossível acontecer. Ei, eu creio no Deus
Deus de milagres, nessa noite, Deus está validando sonhos e projetos com motivação correta, nessa noite clame a Ele, diga: Senhor, eu creio no Teu poder. Você que tem orado pelo seu filho, pela sua filha, que está afastado dos caminhos do Senhor, papai, mamãe, que tem orado pela sua família, nessa noite, nós liberamos uma palavra profética. Eu creio, eu quero que abra aquelas portas lá, abra para mim rapidamente as portas da entrada do templo, deixa as quatro portas abertas, em nome de Jesus, eu oro e profetizo, aquele que estava cativo, aquele que estava na mão de Satanás, aquele que estava preso no vício, aquele que estava preso na prostituição, aquele que estava ferido, aquele que estava caído, eu profetizo que ele entrará por aquela porta e ele se humilhará diante de ti, Senhor, diante de ti. Eu profetizo, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, eu profetizo, aqui é casa de pão, aqui é casa de cura, é casa que alimenta, em nome de Jesus, eu creio em milagres,